Fala galera, aqui Viver Dividendos. Nós vamos falar hoje sobre a estratégia 12 por 24. Você deve estar se perguntando, mas que raio de estratégia é essa? Eu nunca escutei. Que estratégia de investimento é essa? Sim, é porque eu fui desenvolvendo essa estratégia ao longo do tempo e aí eu vou explicar para vocês aqui agora como que ela funciona, mas não tem nada de muito complexo nisso tudo não, tá? Como investidor na Bolsa de Valores, eu tô aí investindo o quê? Deve ter mais de 10 anos, cara. Na Bolsa Americana, tá? Se eu contar a Bolsa Brasileira, deve ter muito mais. Mas na Bolsa Americana deve ter aí uns 10 anos que a gente tá, 10 ou 11 anos que a gente tá investindo lá no mercado de ações dos Estados Unidos. Ao longo do tempo, como investidor, você tem que definir uma estratégia principal para os seus investimentos, né? A minha estratégia aqui principal, o core da minha estratégia é os dividendos. Tá óbvio, né? Pelo nome do blog e do canal aqui do YouTube que vocês estão vendo. Mas como que eu utilizo os dividendos? Os dividendos, eles são a base, né? Para que eu possa conseguir alcançar a minha independência financeira. O que é a independência financeira? Você deve estar ouvindo falar esse termo talvez pela primeira vez, né? Se você é novo por aqui. A independência financeira é quando as suas despesas que você tem durante o mês, e aí vai várias coisas, aluguel, despesa de alimentação e etc e tal, elas são pagas com uma renda passiva. Não é aquela renda do seu trabalho, que você tem que acordar tudo cedo, ir para o escritório, ir para a rua trabalhar, enfim. É aquela renda que veio, independente de você acordar ou não, ela está gerando. É por isso que chama-se renda passiva. Então, essa renda passiva, ela vai virando um bola de neve, né, como Warren Buffett diz, e ela vai pagar, ao longo do tempo, as suas despesas correntes, né, que você tem. Quando você tem um cruzamento disso, que você tem todas as despesas sendo pagas, aí a gente chama de independência financeira. Quer dizer que você não depende mais de ter que trabalhar para pagar suas contas. E o pilar da minha independência financeira, ele está alicerçado em cima dos dividendos. Mas não é só os dividendos, são ações de crescimento de dividendos. É um tipo de empresa peculiar. O que são essas empresas? Tem artigos aqui explicando sobre, aqui ó, rumo à independência com ações de crescimento de dividendos. A gente tem bastante conteúdo sobre elas aqui. São ações que ela paga $1 de dividendo agora, aí no próximo trimestre paga, no próximo ano aliás, perdão, paga 1,10, depois 1,30, depois 1,50, depois 2 e por aí vai. Ela vai crescendo esse retorno dos dividendos ao longo dos anos. Então, eu utilizo essas duas estratégias como principais, aí, né, esses dois pontos, na verdade, como a base da minha estratégia. Em cima desses dois pontos, a gente vai, vamos dizer assim, aprimorando essa estratégia. E aí você vai lapidando de acordo com a sua necessidade, né? Obviamente que tem outras estratégias no mercado de ações, né? Não são só essas, né? Não quer dizer que essa aí é a única que funciona também. Mas tem algumas estratégias que parecem funcionar no primeiro momento, mas acabam sendo um pouco complicadas para quem deseja construir uma carteira para independência financeira. Pode ser uma estratégia utilizada para outras coisas, mas para independência financeira é um pouco complicado. Que é o quê? Que na bolsa você ganha dinheiro de duas formas. Ou com os dividendos, de duas formas não, né? Tem mais formas, mas vamos dizer assim, sendo bem simplista, duas formas. Ou com os dividendos, ou com um ganho de capital. O ganho de capital é o quê? Comprei uma ação por $10, ela está valendo agora $100. Então, esses $90 aqui, entre a compra e a venda ali, o momento atual, é o que eu tenho de lucro. E aí, algumas estratégias falam que se você tiver um patrimônio X e você vender 4% desse patrimônio ao longo do tempo, ele não vai acabar. Por quê? Porque essa estratégia, ela parte de um... Na verdade, ela está errada, mas ela parte de um princípio errado. Eu falei sobre isso de um vizinho meu, lá na Alemanha, que ele utilizava essa regra dos 4%, trocando ideia com ele teve que voltar a trabalhar novamente. Por quê? Quando ele adota essa regra, ele parte do princípio que essas ações elas vão continuar subindo para o resto da vida. Só que o mercado, ele é cíclico. Ele vai ter hora que ele vai subir, vai cair, vai ter hora que vai subir de novo, vai cair. Então ele fica nesse negócio assim, uma montanha-russa, assim, sobe e desce. E aí, quando você tem um mercado em baixa, você acaba tendo que vender mais, etc e tal. Eu falei sobre o porquê que essa regra de você não colocar ações de ganho de capital na sua carteira para aposentadoria. Por que você não deve se fazer isso, né? Tem bastante conteúdo aqui já no blog explicando sobre isso, então dá uma consultada lá.
Mas você delegar, né, a sua aposentadoria, a sua renda para o mercado é muito arriscado, porque o valuation, aquela ação que estava valendo 90, daqui a 3 meses, ninguém consegue garantir, ou daqui a 3 anos, ninguém vai conseguir garantir o quanto que ela vai estar valendo, entendeu? Você consegue ali com um grafista ali, né, com aquele trader grafista ali, prever ali uma semana, algum prazo assim mais curto, mas prever daqui a 5, 10 anos, você não consegue saber o quanto que essa ação vai estar valendo. Então você não pode delegar o seu futuro a uma entidade, que no caso é o mercado, né, que você não tem um controle sobre ela, você não consegue prever nada. E os dividendos, eles já têm essa característica. Por quê? Os dividendos, meu amigo, se a empresa está crescendo receita, está crescendo lucro, não está estourando endividamento, os dividendos vão continuar batendo cada vez mais altos. Então, é uma estratégia, os dividendos, que você consegue ter uma ideia, tipo assim, pô, quando eu me aposentar, eu vou ter isso de renda. Obviamente, vai ter uma empresa ou outra que não vai sair como devido, mas você vai fazer a devida manutenção, mas é mais garantido, né? Que é garantido, não se usa o termo garantido em renda variável, mas assim, é mais previsível você ter uma previsão dos dividendos do que uma previsão do valuation, de quanto que ela está valendo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Então, é por isso que o meu alicerce são as empresas de dividendos. Mas aí é onde que vem essa estratégia dos 12 por 24. Quando a gente está falando de bolsa de valores e empresas de dividendos, a gente tem 2 retornos também nas empresas de dividendos, que são, na verdade tem mais, né, porque tem o valuation do crescimento da ação e tal, mas vamos colocar aí, basicamente relacionado estritamente ao dividendo, a gente tem o yield, que é o mais conhecido, vamos dizer, que a galera mais fala, né? O yield, ele é o quê? Ele é o retorno que, tipo, você tem, é um número em percentual que você vai ganhar em dividendos, baseado no preço agora da ação ao comprar ela. E aí a gente tem um número gigante de material na internet falando sobre yield, e o pessoal falando, eu só entro em ação que tenha, sei lá, 5% de yield, eu tenha 4% de yield. Isso aí é muito comum a gente ver por aí. A gente vê esse tipo de coisa. Mas o pessoal acaba negligenciando um segundo fator, que é o quê? O crescimento dos dividendos ao longo do tempo. E esse crescimento desses dividendos ao longo do tempo, eles podem ter uma importância até maior do que o yield inicial que você teve naquela ação quando você entrou, né? Então, quando você vai olhar, né, numa ação a longo prazo, né, você, obviamente, se você tiver uma ação que tem, sei lá, eu dei até um exemplo aqui, ó, 6% de yield, obviamente, você não vai ter uma taxa muito grande de crescimento desse yield. Perdão, se você tem 6% de yield, você não vai ter uma taxa muito grande de crescimento dos dividendos. Agora, se você pega uma ação que tem 2% de yield, você provavelmente vai ter uma taxa, às vezes, de 2 dígitos, ou às vezes até próximo a isso, de crescimento desses dividendos. Então, eles são opostos na maioria das vezes, tá? Raramente você vai encontrar alguma ação que tem um alto yield e uma alta taxa de crescimento. Isso é muito raro de se encontrar, tá bom? E aí, o crescimento das ações, para que ele comece a ter efeito, ele precisa do tempo. E como a gente está falando em carteiras para aposentadoria, a gente não está falando de negócios que você vai comprar esse ano e daqui a 2 anos você vai vender. A gente está falando em ações que você vai segurar ao longo do tempo. E aí é onde veio a primeira parte dos 12 ali, refere-se ao nosso yield on cost. E a segunda parte dos 24 refere-se ao nosso tempo, que no caso aqui, esse 12 por 24 é a minha estratégia. Você pode montar talvez um outro parâmetro para você, entendeu? Mas eu peguei até a frase aqui do Warren Buffett, nosso período favorito de retenção é para sempre. O meu também é. Quando eu falo com você que eu vou buscar empresas que me dê 12% de yield em 24 anos, em até 24 anos, não quer dizer que quando ele bater ali 24 anos eu vou vender. Não é essa a minha estratégia. É só um parâmetro para mim saber se o retorno daquela empresa vai ser atrativo para os meus padrões de vida, né? Obviamente, cada um vai ter o seu padrão, e aí por isso que eu falei que você vai precisar de definir o seu percentual de yield que você vai querer e quanto tempo você vai querer alcançar esse yield. Obviamente, se você
ainda tem alguns cabelos a mais do que eu na cabeça, você pode se dar o luxo de aumentar os seus anos para conseguir alcançar o seu yield ideal, entendeu? Ou talvez você tenha uma despesa, um padrão de vida menor do que o meu, você também pode reduzir o seu yield inicial na hora de entrar ali computado com a quantidade de tempo, né? Então isso daí vai depender muito de gente. Vai ter gente que vai falar assim, poxa, Viver, eu vou ser sincero para vocês, durante muito tempo eu apostava no yield inicial de 10%. Eu falava assim, quando eu falo yield inicial, é o yield inicial composto com a quantidade de anos que eu queria. Mas eu apostava ali no yield de 10%. E aquilo ali funcionou para mim durante um tempo, mas hoje eu, tipo assim, com o padrão de vida que eu tenho hoje, de, tipo, tá viajando mais, eu tô com projetos talvez mais para frente, no futuro talvez me tornar um nômade. E eu falei assim, cara, 10% pode talvez não ser interessante a longo prazo. Então eu precisei de subir um pouco mais esse yield. E aí eu pensei no yield de 12. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque essa estratégia, eu troquei ela recentemente, né? Até então, eu usava 10. Eu nunca falei da estratégia dos 10, eu tinha isso intrinsecamente ali comigo, eu sempre usava essas métricas ali na hora de escolher os meus ativos. Mas agora eu estou meio que oficializando isso, vou tentar buscar esses ativos com 12 por 24. Não quer dizer também que eu fico preso àquela estratégia, tipo assim, às vezes você vê uma grande oportunidade agora e aí você fala assim, pô, não, mas esse aqui só está me dando 9, eu não vou comprar ele. Às vezes dá até para você colocar ali na carteira, você não precisa de ser todo mundo nessa regra 12 por 24, mas eu tento colocar, pesar um pouco mais na escolha esse retorno ali de 12% ao longo de 24 anos. Então, quer dizer, por que o 12? Porque aí a gente vai ter 1% de yield por mês para gastar. Vamos colocar dessa forma, né? E aí eu pensei assim, pô, mas aí a quantidade de tempo? Mas, pô, para ser harmonioso, né? Para ficar um número harmônico, né? Você tem 12, pode botar o 24, né? Que é 2 vezes o 12, né? Por isso que eu utilizei o 12 por 24. Não tem nada muito diferente com relação a isso, não. Então, como eu já tenho 10 anos de trajetória na Bolsa Americana, falta aí 14 anos aí pra gente finalizar. Não quer dizer também que eu vou parar, né? Eu até falei isso aqui no artigo escrito, eu falei, pô, é que tem muita gente que às vezes, tipo, às vezes eu recebo aqui alguns alunos de escola aqui de perto, que vêm aqui fazer visita técnica aqui na empresa e tal. E aí eu sempre falo com eles a importância de você, na hora de escolher uma profissão, você não escolher só pelo dinheiro. Escolha uma coisa que você goste. Porque tem muita gente que me acompanha aqui no blog, eu sei disso, entendo um pouco da dor dos caras, que o cara, às vezes, ele tá no serviço dele ali, ele tá tendo que pagar as contas, não tem jeito. Ele, às vezes, a oportunidade acabou. Eu também acho, tipo assim, pô, às vezes algumas oportunidades para ele abraça, meu amigo. Aí, às vezes, ele abraçou essa oportunidade lá atrás e às vezes a oportunidade acabou abraçando ele de volta e ele não consegue sair daquilo. Mas ele está num ambiente que ele não gosta de trabalhar com aquilo. Então, ele tem ali uma meta de tipo assim, pô, não, Viver 24 anos, 20 anos vai ser o meu endgame aqui nesse negócio, eu vou aposentar, vou parar de trabalhar, e eu não gosto, não aguento mais meu chefe é chato, igual viver dividendos, e chega, para mim chega. Não aguento mais. Eu entendo esse cara, entendeu? Mas assim, o meu perfil, o meu foco é não parar. Eu vou continuar, mas provavelmente eu vou desacelerar, vou entrar numa vibe, sei lá, daqui a 10, 14 anos, talvez aí ficar num gerenciamento mais externo. A minha equipe tá bem azeitada aqui, entendeu? A empresa funciona sem mim aqui, vamos colocar. Se eu quiser parar, ficar um ano sem vir aqui, os caras continuam tocando o negócio perfeito. Estruturei bem o time tá bem estruturado. Então, é uma pegada que você precisa de ter essa estratégia. Não quer dizer que você vai finalizar ali nos 24 cravado ali, entendeu? Mas é importante você ter um norte aí, né? E aí você pega, quando a gente fala de 12 ali, essa parada aqui também é importante, ó. Eu fiz alguns artigos aqui, vocês devem ter falado, pô, o cara só tá falando de yield on cost agora. Yield on cost pra lá, yield on cost pra lá, é o que eu tava preparando. Na verdade, tem um artigo ainda que vai vir a partir desse daqui de 12 por 24 que vai explicar para vocês também. Mas eu já estava preparando o terreno para fazer esse artigo do 12 por 24. Então, já fui ele martelando na cabeça de vocês sobre yield on cost. Porque esse 12%, ele é o yield on cost. Ele não é o yield atual. Ele é o yield que você vai ter ao longo do tempo. Se você for ver aqui, ó, nesse artigo recente que eu fiz
sobre a importância, né, o poder do yield on cost nas suas análises, né? Se você for pegar o meu IRM, né, Iron Mountain, eu tenho um yield on cost dele de 11,70. Eu não tenho Iron Mountain nem há 10 anos na minha carteira, bicho. E o cara já está com quase 12% de yield on cost. É um retorno fantástico. Você vai ter aquelas ações que vai... Pô, eu tenho até retornos maiores do que esse de yield on cost, mas... Enfim, eu peguei ele ali para ilustrar pra gente, né? Para você poder entender. E se você for pegar minha carteira, cara, tem muita coisa, porque, tipo assim, o tempo também importa bastante, tá? Se você for pegar aí uma Johnson & Johnson, que, pô, ou uma Norfolk, ou uma Visa, eu tenho esses caras, cara, a mais. Eu comprei esses caras em 2014, pra você ter ideia. Deve ter sido mais ou menos essa época aí. 2014, cara. Então, assim, tem mais de 10 anos, vou colocar na ponta do lápis aí, se eu comprei no começo de 2014, tem mais de 10 anos que essa ação tá na minha carteira. Você imagina o yield on cost desses camaradas aqui, entendeu? E olha que eu continuo comprando Johnson & Johnson até hoje, hein? Inclusive, esse mês fiz mais um aporte, mas não lembro se foi na Johnson & Johnson, não. Mas, enfim, eu fiz essa tabelinha aqui. Essa tabelinha era o seguinte, ela vai me ajudar da seguinte maneira. Aqui, a gente tem o yield da ação. Então, tem ação com 2% de yield inicial, 2,5% de yield inicial, 3% e por aí vai, até chegar a 7% de yield. A gente tem os BDCs, que eles têm, às vezes, 10%, 12%, 13% de yield. Mas é outra história. A BDC é outra estratégia, galera, é outra estratégia. Você não precisa de ter também uma estratégia com tudo ali naquilo ali. A estratégia sua, você tem que diversificar em classes de ativo diferentes. Igual eu tenho o trader de valor. Faço trader de valor aqui. Inclusive, eu vou fazer até uma mudança importante no meu trade de valor. Quero ver... Cara, esse mês de dezembro, é porque o pessoal tá de férias, ninguém vai assistir meus vídeos, vai estar todo mundo na praia, mas eu vou fazer algumas mudanças aqui nas minhas estratégias. A primeira já tá sendo essa aí, que a gente vai lançar. Quero ver se eu lanço esse vídeo aqui amanhã, né? Hoje é dia 14, sabadão gravando. Quase na hora do almoço, daqui a pouco a patroa manda mensagem. Cadê você? Onde você tá? Daqui a pouco vai pipocar aqui, ó, a notificação dela. E aqui nessa parte das linhas, a gente tem o crescimento anual desses dividendos. Então, a gente tem 4%, 5%, 10% de crescimento. Obviamente, vai ser meio difícil você conseguir achar uma empresa que cresça 10% de dividendos todo ano e ainda tenha 7% de yield. Foi o que eu falei lá no começo com vocês. Isso aí vai ser muito raro. Mas, às vezes, você vai achar uma ação com 2%, 2,5% de yield e que consiga crescer próximo ali dos 7%, dos 10% ali tranquilamente, entendeu? Então, o que vai acontecer? Se eu compro uma ação com 2% de yield hoje e ela cresce 4% dos dividendos ao ano, para mim não é interessante, porque ela vai levar 46 anos para conseguir o meu 12% de yield on cost. Então, é muito tempo. Para mim, não é uma ação que me interessa. E aí eu vou meio que descartar esse ativo. Apesar que o ativo pode ser tranquilo, o ativo pode ser crescimento de receita, pode ter endividamento baixo, pode ser tudo bonitinho, mas o retorno que ela dá para o acionista ao longo do tempo não é interessante. Às vezes ela tem até um crescimento de valuation mais interessante, né? Ela cresce a cotação, mas assim, eu não quero ações com valuation, com alto crescimento de cotação. Então, isso aqui é um ativo que para mim não vai ser interessante. Com 2% de yield, eu precisaria de pelo menos que a ação crescesse 8% todo ano os dividendos. E aí você vai ter com 2% de yield crescendo 8% os dividendos por ano, em 23 anos, eu tenho aí o meu yield on cost de 12%, que é aquilo que eu quero. Eu quero 12% de retorno nesse ativo por ano. 23 anos, tá ali abaixo do nosso 24. E aí é onde eu falei com vocês que, tipo, você não precisa de estar... Isso aqui é o norte, mas você não precisa de engessar. Por exemplo, se eu pego uma ação com, sei lá, com 2% de yield crescendo 7%, eu não vou excluir ela por causa de, sei lá, pô, não bateu 24%, então... É que tem uma galera que ou é regra 100% ou eu não aceito. Os caras não são flexíveis, entendeu? Tem que ter um jeitinho brasileiro. Isso aí é que é a magia da coisa, entendeu? Então, você não precisa de engessar. A regra não pode te engessar, tipo, pra te impedir, entendeu? E aí a gente vai ver que, tipo assim, olha, quando a ação está com 5% de yield, mesmo que ela cresça 4%, já tá bom. Já vai dar 22 ali, entendeu? Eu poderia até
aumentar esse range aqui do crescimento aqui, né? Vou refazer antes da gente publicar essa tabelinha. Eu vou aumentar um pouco mais ali para ilustrar melhor, talvez botar ali 1 ou 2% de crescimento nos dividendos, e aí vai ficar melhor esses 5, 6 e 7% ali. Deu uma capengada nisso aí. Mas depois vocês consultem lá o nosso artigo, né? Tá com o nome de Estratégia 12 por 24. Não sei se eu vou lembrar de colocar na descrição do vídeo, mas bate lá, viverdividendos.org, que você vai encontrar. E aí, o que tiver de amarelo é o que é aceitável, né? Então a gente vê aí, por exemplo, uma ação com 3,5% de yield ou 3% de yield, vamos colocar. Se ela cresce os dividendos aí por 6% ao ano, já tá ali, ó, 21 anos eu já tenho meus 12%, entendeu? Já é um ativo que começa a ficar interessante, né? Como eu falei, durante muito tempo, eu usava esse padrão aqui, mas com 10% de yield. Eu fui e subi. Você vai ter que procurar e tentar entender o seu, entendeu? Baseie-se mais ou menos no seu tempo de vida, no quanto tempo você quer aposentar, entendeu? E o seu custo de vida para você poder ter esse norte aí, entendeu? Show? Depois disso, a gente ainda vai falar sobre isso aqui, ó. E quando a empresa ela não bate essa meta de 12% de yield? Quer dizer, você entrou no ativo, você estava lá, você foi lá, comprou o ativo estava com 2,5% de yield, beleza? E você esperava lá um crescimento, sei lá, de 7% nos dividendos. E aí já tem, sei lá, num outro ano ele não cresceu 7%, ele cresceu 6%. No outro ano ele cresceu 5%. E no outro ano ele está crescendo 4%. Você vai ter que fazer tipo assim, não quer dizer que ele saiu dessa linha aqui, eu já estou liquidando a ação. Pô, saiu fora. É o lance que eu falei com vocês de não tentar ser muito rígido com as regras que você cria, não sei se engessa, entendeu? É igual quando eu faço software aqui, desenvolvo, às vezes o programador, eles querem cercar a tela do cara, dizer o que o cara quer preencher, ou da forma que tem que ser. Eu sempre brigo isso com os programadores, eu falo, cara, não engessa o cliente, deixa o cliente flexível, desde que não atrapalhe o banco de dados, a integridade das informações, mas se ele quiser preencher alguma coisa ali diferente do que a gente idealizou para aquela tela, deixa, porque às vezes ele pode ter alguma necessidade, alguma ideia, ele pode adaptar aquilo por alguma outra maneira. Então, nunca ser muito engessado. Eu sempre martelo isso muito com eles. É por isso que a gente tem bastante sucesso no nosso software. Mas, enfim, a gente meio que precisa de ter essa ideia também nos investimentos. De às vezes você comprou aquele ativo e, poxa, cara, ele não está batendo os 12% de yield. Pô, você não precisa de liquidar ele no primeiro ano. Às vezes você vai... Por exemplo, teve alguns ativos daquela minha carteira lá em cima, que eu mostrei para vocês. Você vai ver que ao longo do tempo eu fui fazendo algumas vendas. Tem algumas vendas aqui, ó. Deixa eu achar aqui as vendas aqui, ó. Algumas foram sucesso, algumas não foram nem tanto, entendeu? Mas aí tem algumas vendas aqui, você vai ver que, ó, fui vendendo ao longo do tempo. Por exemplo, ó, GPC, que é a... Pô, agora nem me lembro o nome da... Genuine Parts. Essa empresa que é uma rede de venda de autopeças, né? Não estava dando o retorno que eu esperava, fui e vendi. Mas não quer dizer que caiu ali abaixo, eu pum, liquidei. Foi ali ao longo do tempo, fui vendo, falei assim, pô, ela já tá, a performance dela já não tá a mesma coisa. Às vezes é igual agora, a Johnson & Johnson tá passando por um momento complicado. Estou segurando ela ali, estou apostando nela e tal. Espero que a análise que eu fiz, ela vai dar um retorno. Então, você precisa de ter essa ideia, de não ser muito engessado, de tipo assim, pô, caiu abaixo daquilo ali, eu vou vender. Mas também não pode ficar segurando o pepino pro resto da vida, que eu sempre falo aqui, ó, não invista na bolsa como sócio torcedor. O que é aquele cara? Aquele cara comprou ativo e ele meio que, tipo assim, cara, eu não vou vender, ele vai recuperar, eu tenho fé que ele vai recuperar. E aí vai passando o tempo, o cara vai perdendo oportunidades. Eu não fiz vídeo isso aqui não, né? Pô, era um artigo que era legal para fazer um vídeo, hein? Mas, enfim, tem esse ponto aí, entendeu? Para você também não ser esse investidor sócio-torcedor na bolsa, né? Então, você vai dar um tempo ali, espera para ver, porque a empresa, ela passa por dificuldades também, ela passa por momentos difíceis, momentos conturbados, e ela vai recuperar aquilo se estiver bem administrada. Você dá um prazo ali, não bateu aquela meta, aí beleza, concordo, pô, liquida, tira fora da carteira, porque ela não está te dando o retorno que você esperava e tal. E aí meio que você retira esse ativo dali. Obviamente você vai ver vários ativos na minha carteira que eles não estão performando isso hoje. Mas por quê? São ativos que vamos colocar assim, por exemplo, tem o mercado do REITs. Ele é um pouco diferente do mercado de estoques, entendeu? Então eu não posso exigir essa mesma exigência. Apesar de que aquele REIT do Iron Mountain
fez lá 11 pontos de yield, 11,7 de yield on cost. Vai bater os 12 aí, daqui a pouco bate os 12. Mas o mercado de REIT é um pouco diferente, então às vezes você vai ter alguns REITs ali que eles são mais lentos para ter o crescimento, então assim, você precisa de uma diversificação de REIT e também não dá para você ficar ali, pô, vou pegar só esses 3 REITs aqui que são os únicos que conseguiram bater os meus 12%. Aí eu não ia ter REIT na carteira. Então você tem que ser um pouco flexível nessas questões, mas tem uma linha de corte ali que você vai vendo que ao longo dos anos a empresa não voltou, você aí tira ela fora e segue a vida. Às vezes você vê que tipo, fez uma análise ali, a empresa, sei lá, passou 1, 2 anos, a empresa não saiu como devia, arranca fora, tranquilo. Então, isso é importante, você fazer essa reciclagem na sua carteira, de estar vendendo e reanalisando esses ativos. Por isso que é importante você estar acompanhando, para ver se ele está dentro da sua métrica ali de retorno ao longo do tempo, entendeu? Então, essa aí é a minha estratégia, 12 por 24. Pessoal aí que gosta de montar uma regrinha, né? O pessoal gosta de um hackzinho, né? Na verdade, o brasileiro gosta de um hack, né? Ele gosta, tipo assim, não, eu quero uma formulazinha para fazer. Então, usa a sua formulazinha aí e faz aí o seu 10 por, sei lá, por 10% de yield a cada 15 anos, ou 10 a cada 30 anos. Aí vai depender de você. 8 de yield, não, preciso de 8 de yield para mim. Você faz uma... É que também, cara, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, mas enfim... É muito difícil você fazer projeções futuras, né? Então, galera, às vezes, tem uns caras que começam a investir, né? Tem uma galera que gosta disso, né? Aí o cara joga lá na planilha. Pô, o quanto que eu ganho, aí o quanto que eu vou ter de dividendo e o quanto que eu preciso de patrimônio para conseguir alcançar essa meta. Aí o cara projeta, pô, daqui a 30 anos eu vou... O cara às vezes se sente confortável com essas projeções, mas, mano, o que eu sempre falo, se você começou hoje com a sua despesa e chegou 30 anos depois e tu não aumentou seus gastos, tu manteve o mesmo padrão de vida, tu já falhou. Tu já falhou. Você tem que ter melhorado de vida ao longo do tempo. Passou 30 anos, você está no mesmo nível de gasto, porque você vai gastar, não tem jeito. Se você quiser melhorar de vida, ninguém vai melhorar de vida com vento. Vento não traz dinheiro, você vai gastar. Então, se você passou ali 30, 40 anos juntando a grana e não melhorou de padrão de vida, então, cara, você falhou na vida. Não adianta você chegar lá na independência e falar, eu consegui independência financeira, sucesso, wins. Não vai, cara. Você falou na trajetória. Então, assim, você tem que fazer projeções. Deixa para outro vídeo, a gente vai falar sobre isso. Você vai gostar desse tema de projeção, como projetar sua independência financeira. Vou trazer minha projeção aqui para vocês poderem ver como é que está a minha situação. A gente se fala nisso no próximo vídeo. Por enquanto, se inscreve ali no nosso canal, se você ainda não está inscrito. E segue a gente lá em viverdividendos.org ou no nosso Twitter lá, vdividendos. Tem tudo aqui também no blog aqui para você poder acompanhar. E vai acompanhando aí sobre mercado de ações nos Estados Unidos e como construir uma carteira de aposentadoria a longo prazo. Ficamos por aqui. Um abraço e até... Detalhe, hein? O IRM, o Iron Mountain, que eu coloquei lá no nosso artigo de 12% de alta, tá na nossa carteira pública, né? Ou seja, não cobrei nem um centavo para passar esse bizu para vocês aí, entendeu? Imagina os ativos que vão estar daqui a 10 anos como Iron Mountain na nossa área de membros aqui, privada, onde tem as ações que eu estou comprando a longo prazo, meu amigo. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!